Santa Teresa de Ávila, conhecida também como Santa Teresa de Jesus, reformou a Ordem das Carmelitas Descalças, fundou muitos conventos. É chamada de doutora da Igreja, devido aos seus ensinamentos que até os dias de hoje continuam sendo uma fonte de inspiração para muitos. Santa Teresa, assim como muitos santos que em um determinado momento de total entrega a Cristo, ela teve experiências místicas como visões, levitação e a transverberação do seu coração por um anjo, e o seu corpo incorruptível após a morte. Santa Teresa nasceu em 1515 em Gotarrendura, uma aldeia na província de Ávila, no Reino de Castela. Sua família era numerosa, sendo ela a 13ª filha. Uma família muito temente a Deus. Filha de Alonso Sanches de Cepeda, fidalgo da antiga nobreza, conhecido por ser um homem extremamente honesto, e Beatriz de Arrumada, uma mãe muito virtuosa, amorosa e de beleza e simplicidade. Na sua infância, Teresa era fascinada por histórias de santos. Um certo dia, Teresa, com apenas 7 anos, e o seu irmão Rodrigo planejaram fugir para a terra de Mouros para se tornarem mártires, com o intuito de ganhar o reino do céu. Mas bastou os dois saírem dos muros da cidade e encontrou seu tio, que voltava de outra cidade, e os impediram. Teresa, quando se reunia com as amigas, brincavam de construir mosteiros e fingir ser monjas. E também gostava de fazer as suas orações, em especial o rosário, seguindo o exemplo da sua mãe, que era muito devota do rosário. Aos 12 anos, perdeu a sua mãe, que faleceu jovem, com apenas 34 anos, e quando Teresa entendeu o que havia perdido, correu aos prantos para rezar aos pés de Nossa Senhora e lhe pediu para que ela fosse a sua mãe. Desde antes da morte da sua mãe, Teresa gostava de ler livros de ficção e novelas de cavalaria. Isso porque a sua mãe adorava ler esses tipos de livros e permitia que os seus filhos lessem como forma de entretê-los. Depois da morte de sua mãe, Teresa passava muito tempo lendo esses livros, mais do que de costume, escondida do seu pai, que preferia que os filhos lessem bons livros, assim como ele, que sempre gostou de boas leituras. Influenciada por esses romances, Teresa ficava cada vez mais vaidosa e preocupada com a aparência. Os primos, e em especial uma prima que frequentavam a sua casa e que muitas vezes a Teresa foi alertada pela sua mãe e o seu pai de que eles poderiam ser para ela uma má influência. Eles compartilhavam das suas aventuras levianas e os seus segredos com ela, que se entretia com as suas histórias. Mas, como ela mesma escreveu, não era eu inclinada a muito mal, senão a passatempos de boa conversação, pois a coisa desonesta tinha natural aborrecimento. Teresa chegou até mesmo a ter um namorico com um dos seus primos. O seu pai, para evitar que tais amizades a desviasse do caminho de virtudes ao qual ela foi criada, logo a enviou para o mosteiro de Nossa Senhora da Graça de Freiras Agostinianas em Ávila. No início, Teresa não gostava de estar ali, mas o seu carisma, o seu dom de cativar as pessoas, logo conquistou a amizade de todos, e assim passou a gostar de estar ali mais do que na casa do seu pai. E apesar de admirar as religiosas e todo o amor que elas demonstravam ter nos seus momentos de oração, ela era totalmente avessa à ideia de se tornar monja. Aos poucos, naquele ambiente com boas amizades e bons hábitos, ela foi recordando da sua infância em que ela tinha todo aquele amor às coisas divinas.
No dormitório em que Teresa dividia com outras meninas, havia uma monja que ela disse ter sido Deus que a colocou no seu caminho, porque ela gostava muito das conversas que a monja falava tão bem de Deus, e lhe contou como resolveu ser monja só por ler o Evangelho de Mateus 20:16, que diz: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa companhia, aos poucos, ajudou a Teresa a elevar os seus pensamentos às coisas divinas e diminuir a aversão que ela tinha de se tornar monja. Mas não foi o suficiente para Teresa tomar a decisão de seguir uma vida religiosa. Ela escreveu: deixavam-me levar mais pelo que agradava a minha sensualidade e vaidade do que pelo bem e interesse de minha alma. Vinham-me algumas vezes esses bons pensamentos de consagrar-me a Deus, mas logo passava. Teresa, durante muito tempo, sofreu com problemas de saúde, passava por todos esses sofrimentos com uma paciência que era admirada por todos do seu convívio, tamanha eram as dores que ela sentia. Depois de 1 ano e meio no convento, Teresa ficou muito doente. O seu pai tirou-a do convento e a levou para casa para cuidar da sua saúde. Já fazendo uso de boas leituras, nesse período ela leu as Cartas de São Jerônimo. Quando Teresa resolveu viver uma vida religiosa e voltar para o mosteiro, depois desse período que ela ficou na casa do seu pai, ela tentou de todas as formas convencer o seu pai da sua escolha, pedindo até mesmo para amigos mais próximos ajudá-la a convencê-lo. Mas ele dizia: depois da minha morte, faça o que quiser. Percebendo que o seu pai estava irredutível, mas Teresa estava determinada, depois de 3 anos já recuperada, ela voltou para o mosteiro para tomar o seu hábito. Passando um tempo, Teresa ficou enferma novamente. A mudança da sua rotina e a alimentação no mosteiro prejudicou a sua saúde, que já era frágil. Tinha constantes desmaios. Teresa relembra sobre o que pediu a Deus no tempo de noviciado, quando uma religiosa estava acamada com uma grande e dolorosa enfermidade. E escreveu Teresa: eu via que todos temiam aquele mal. Quanto a mim, fazia-me grande inveja a sua paciência. Pedi a Deus que, se me desse igual virtude, me enviasse as enfermidades que quisesse. O seu pai tirou Teresa do convento para ser tratada, e dessa vez a sua amiga monja a acompanhou. Os médicos não sabiam dar um diagnóstico preciso, suspeitavam de muitas doenças, como problemas no coração, raiva, entre outras enfermidades. Em busca de uma cura para a filha, o seu pai a levou para uma aldeia, onde diziam que muitos eram curados por lá. E ali ela passou alguns meses de verdadeiro tormento. Os remédios que lhe davam nesse lugar só aumentavam as suas dores e a deixava ainda mais fraca e debilitada. Quando seu tio Pedro a visitou, deu de presente para ela um livro devocional, com o título O Terceiro Alfabeto Espiritual, do padre Francisco de Osuna. Esse livro a ajudou muito durante esse período. E ela escreveu: não sabia como proceder na oração, nem como me recolher. Muito me alegrou o dito livro, e determinei-me a segui-lo, gostando de ler com todas as minhas forças. Sua família a levou de volta para casa, já que na aldeia ela não obteve a cura, e novamente ela foi examinada pelos médicos, que a desenganou, não sabendo mais o que fazer. Em uma noite, ela volta a ter uma crise tão forte que ficou 4 dias desacordada. Lhe deram o sacramento da unção. O médico a deu como morta. O seu pai não queria acreditar.
Durante o tempo que a velava, até mesmo um acidente aconteceu. Ao redor da cama tinha muitas velas e acidentalmente caiu uma, e por pouco a sua cama não foi incendiada. O mosteiro tinha sido avisado e lá foi aberta uma cova que ficou à espera do seu corpo. O seu pai orava e clamava a Deus e, sem acreditar na sua morte, pedia para que não a enterrasse. E completando exatamente 4 dias desacordada, logo ao amanhecer, ela se mexeu e tentava balbuciar algumas palavras. E todos acreditavam ser um milagre. Quando relataram o que havia acontecido com ela, ela percebeu o quanto Jesus a amava e logo quis se confessar e receber a comunhão em lágrimas. Mesmo voltando à consciência, ela ficou em um estado muito debilitado. Uma fraqueza extrema, ficou entrevada sem conseguir se mover, a garganta doía por ter ficado muito tempo sem água e para movê-la de um lado para o outro usavam um lençol para evitar tocá-la devido às dores que sentia. Depois de um tempo, mesmo Teresa ainda enferma, ela insistiu para o seu pai que a levasse de volta para o mosteiro, onde continuou acamada por mais 8 meses. E mesmo sofrendo as dores com muita paciência, Teresa rezava pedindo a intercessão de São José para que Deus a curasse, porque naquele estado ela se sentia inútil. E um dia, na sua cela, ela foi encontrada engatinhando e louvando a Deus. E assim, aos poucos, ela foi melhorando. Mesmo depois de ter recebido tamanha graça, Teresa caiu na fé e ela escreveu: quem pudera pensar que eu havia de cair tão depressa, depois de tantos dons de Deus, depois de haver começado a receber de Sua Majestade virtudes que me estimulavam a servi-lo, tendo estado quase morta. Pus-me a ter receio de fazer oração por me ver tão perdida. Teresa conta que durante sua enfermidade ascendia do estágio mais baixo da oração mental ao de oração do silêncio, ou mesmo ao de devoções de êxtase, que era de uma união perfeita com Deus. Em paralelo, conscientizou-se de sua própria impotência em confrontar o pecado e certificou-se da necessidade da sujeição absoluta a Deus. Por volta de 1556, as revelações que Teresa compartilhava com os amigos, muitos diziam ser diabólicas, e Teresa se autoflagelava, pensando não ser revelações divinas. Mas o padre jesuíta Francisco de Borja a tranquilizou, dizendo que não poderia ser senão divina toda a inspiração de seus pensamentos. Teresa escreveu: acontecia-me, quando me figurava interiormente estar junto de Cristo, e até mesmo lendo, vir-me de repente tal sentimento na presença de Deus que de nenhuma maneira podia duvidar que estava o Senhor dentro de mim e eu toda engolfada nele. Não era o modo de visão, creio ser o que se chamam mística teológica. Em 1960, Teresa tem a graça da transverberação, onde ela conta que um anjo serafim trespassou repetidamente seu coração com a ponta inflamada de uma lança dourada, provocando nela uma inefável dor espiritual e corporal. Diz Teresa: eu vi em sua mão uma longa lança de ouro e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia para mim estar lançando ar, por vezes, no meu coração e perfurando minhas entranhas.
quando ele a puxava de volta, parecia levá-la junto também, deixando-me inflamada com o grande amor de Deus. A dor era tão grande que me fazia gemer. E apesar de ser tão avassaladora, a doçura dessa dor excessiva não conseguia desejar que ela acabasse. Esta visão foi a inspiração de uma das famosas obras de Bernini, a escultura O Êxtase de Santa Teresa, que está na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Nesse mesmo ano, Teresa teve a visão espantosa do inferno. E também, nesse ano, ela se reuniu com outras monjas em sua cela e ali foi discutida a ideia de fundar um novo mosteiro, um mosteiro reformado. Teresa, cada vez mais decepcionada com a comunidade monástica numerosa, em torno de 150 freiras, sem contar algumas famílias residentes no mosteiro. O enclausuramento, que foi projetado para reforçar o espírito e a prática da oração, tornou-se tão relaxada que já não mais cumpria seu objetivo. O mosteiro recebia constantemente visitas de pessoas, a maioria de políticos e de pessoas de status social, trazendo para dentro do mosteiro conversas tolas e banais. Indignada com a situação, Teresa pede ajuda para Santo Agostinho e Santa Maria Madalena para interceder pela situação. Teresa sentia-se muito atraída pela imagem de Cristo ensanguentado em agonia. Certa ocasião, ao deter-se sobre um crucifixo muito ensanguentado, ela perguntou: Senhor, quem vos colocou aí? Pareceu-lhe ouvir uma voz: Foram tuas conversas no parlatório que me puseram aqui, Teresa. Ela chorou muito e, a partir de então, não voltou a perder tempo com conversas inúteis e nas amizades que não a levavam à santidade. E então ela começou a planejar alguma ação para reverter a situação. Teresa recebeu o apoio do padre franciscano São Pedro de Alcântara e de uma amiga, Guimara de Ulloa, que a ajudou financeiramente. No dia 24 de agosto de 1562, é inaugurado o Carmelo de São José, porque foi esse o nome que recebeu o convento. Mas a pobreza extrema do novo Carmelo, a princípio, escandalizou habitantes e as autoridades de Ávila, o que colocou o pequeno Carmelo e sua capela sob o risco de ser suprimido. Contudo, o mosteiro recebeu poderosos patrocinadores, como São Luís Beltrán e o próprio bispo de Ávila. Em março de 1563, quando Teresa se mudou para o novo claustro, recebeu sanção papal ao seu princípio primal de pobreza absoluta através da renúncia à propriedade, logo consolidado numa constituição. Seu plano era reavivar regras antigas e mais estritas, como as 3 disciplinas de flagelação cerimonial prescritas para o ofício divino todas as semanas e também o abandono de uso de calçados. Usavam sandálias ao invés de sapatos, por isso foram chamadas de descalças. Teresa estabeleceu em seu convento a mais estrita clausura e o silêncio quase que perpétuo. Em 1567, ela recebeu uma carta patente de um prior geral carmelita, Rubel de Ravenna, para fundar outras casas de sua ordem. Nos 3 anos finais de sua vida, Teresa de Ávila fundou conventos em diversas localidades espanholas. Como parte de sua patente original, Teresa recebeu permissão para criar 2 novas casas para homens que desejassem adotar suas reformas. E para ajudá-la, convenceu São João da Cruz e Santo Antônio de Jesus. Eles fundaram o primeiro convento de irmãos carmelitas descalços, em novembro
de 1568, em Duruelo. Em 1576, uma série de perseguições começaram por parte dos carmelitas da Antiga Observância contra Teresa, seus amigos e suas reformas. Em acordo com um conjunto de resoluções, acarretou na proibição de Teresa fundar novos conventos e a condenaram a uma reclusão voluntária em uma de suas instituições. E ela escolheu ficar no Carmelo de São José, em Ávila. Finalmente, depois de diversos anos, suas súplicas por escrito ao rei Filipe II da Espanha aliviou a situação. Em 1579, os processos contra ela em Graciano, na Inquisição, foram engavetados, o que permitiu que suas reformas continuassem. Teresa viveu dos 20 anos aos 47 anos no Mosteiro das Carmelitas da Encarnação. E como foi relatado antes, a sua ausência era somente para tentar curar as suas enfermidades. E viveu dos 47 aos 67 anos, últimos 20 anos de sua vida, um período de plenitude humana e espiritual. Fundadora e escritora, Santa Teresa de Ávila deixou inúmeras obras, como o Livro da Vida, Castelo Interior ou Morada Interior, Caminho da Perfeição, entre outros. Percorre caminhos de Castela e Andaluzia. Associa São João da Cruz à sua obra. Teve uma ampla rede de relações humanas e sociais. Ao todo, Santa Teresa foi responsável pela criação de 17 conventos, dos quais ela fundou pessoalmente. A morte de Santa Teresa aconteceu em uma de suas inúmeras viagens, no trecho entre Burgos e Alba de Torres. Ela morreu em 1582. Suas últimas palavras foram: "Meu Senhor, é hora de seguir adiante. Pois bem, que seja feita a tua vontade. O meu Senhor é meu esposo. A hora que tanto esperei chegou. É hora de nos encontrarmos." Em 1622, 40 anos depois da sua morte, Santa Teresa foi canonizada por Gregório XV. 5 anos antes, as Cortes Generales já haviam escolhido Teresa como padroeira da Espanha e também doutora da Igreja. Contamos aqui um pouco da história de Santa Teresa d'Ávila. Espero que tenham gostado e até a próxima história.